Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, o Evangelho de hoje bem curtinho, mas com muita significância, com muito significado para cada um de nós cristãos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Nós nos colocamos e queremos nos colocar na presença de Deus para que aceitemos com amor a sua vontade em nossas vidas, não de forma passiva, mas sendo construtores deste reino de paz e de justiça, através das nossas mãos humanas, da nossa boca, a qual Deus quis se utilizar. O anúncio do reino de Deus só encontra resposta naquele que se faz pequeno neste reino aqui, naqueles que reconhecem o seu nada e buscam em Jesus o seu tudo. Como é que nós estamos reconhecendo o nosso nada? Como é que nós estamos reconhecendo, não nos menosprezando, mas a nossa insignificância diante do tudo? Temos que nos tornar pequeninos nesse reino. E Jesus, ele identifica este reino com os pequeninos. Ele também experimentou no corpo e na alma o desprezo, a exclusão, as indiferenças dos grandes, dos governantes. Lembrem daquilo que nós estamos passando ultimamente. O grande descaso das nossas autoridades com relação à saúde, às vezes a economia, e assim vai, ambas devem andar paralelas. Então, é um desprezo. Os grandes, novamente, com as exclusões e a indiferença contra os pequeninos. Enquanto Jesus caminhou aqui neste chão, Jesus se mostrou íntimo daqueles que são pequenos. Ele sempre esteve ao lado dos mais fracos, daqueles que eram rejeitados, como vocês pediram muito aí nas vossas intenções. Jesus esteve ao lado dos desempregados. Jesus esteve ao lado daqueles que não tinham pão de cada dia para comer. E quantos de nós hoje nos tornamos pequeninos, excluídos desta sociedade? Jesus, que é o mestre de todos os mestres, serviu-se dos meios humanos bem simples para falar da grandeza do reino dos céus. Era através de pequenas histórias, de parábolas, que ele fazia chegar ao coração dos pequenos o conhecimento do reino. Como foi que Deus atingiu o seu coração? Como foi que Deus falou ao seu coração? Já se perguntou qual foi o ápice, qual foi aquele momento que Deus tocou no seu coração por meio de uma simplicidade, através de um abraço, através do acolhimento de uma pessoa e, às vezes, do acolhimento daquele que é mais simples na sociedade, não dos grandes, mas dos simples. Deus se utiliza desses meios humanos bem simples para falar dessa grandeza do reino de Deus, destas pequenas histórias. E Jesus falava diante de todos, mas nem todos tinham o coração aberto para o acolhimento da mensagem.
misturados com aqueles que eram pequeninos do reino dos céus, existiam aqueles que eram os caboetas, que eram os entregões, que eram os fariseus e os doutores da lei. A estes, Deus não se revelou por meio de Jesus devido a uma única coisa: o fechamento dos seus corações. Por isso, a grande importância de dia a dia, caríssimos irmãos e irmãs, de nos abrirmos à graça e o amor de Deus, de não fecharmos o nosso coração às grandes revelações do Senhor que se dá através das pequenas coisas. Com o seu modo de viver, Jesus nos ensina que o caminho que nos leva à salvação é o caminho da humildade, é o caminho da simplicidade, um caminho que ele percorreu se misturando com aqueles que eram pobres, com aqueles que eram sofredores. E no Evangelho desta liturgia de hoje, Jesus nos convida a refletir através da expressão da alegria ao tomar conhecimento de que o reino de Deus, o reino dos céus, anunciado pelos seus primeiros discípulos, começava já a acontecer aqui na terra e começava a acontecer entre aqueles que eram pequeninos. E Jesus agradece por isso. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. O reino de Deus, ele continua a se expandir no dia de hoje. E continua a se expandir através do seu testemunho, através do seu exemplo, através da sua humildade, através da sua simplicidade, caríssimo irmão e irmã. É através disto que o reino de Deus continua se fazendo presente no meio de nós e se fazendo eficaz na transformação de uma sociedade que é dilacerada por discórdias e divisões. Ao se revelar aos pequeninos por meio de Jesus, Deus assegurou que as suas palavras permanecessem no mundo, pois os pequeninos foram e continuarão sendo os guardiões e propagadores da sua palavra. Tenhamos nosso coração semelhante ao coração das crianças e continuemos a expandir o reino de Deus através da fidelidade, através da disposição, através do esvaziamento de nós mesmos para nos tornarmos como as crianças, dependentes sempre de seu Pai, e seu Pai é Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus que nos fortalece, Deus que nos dá a alegria e a felicidade de combatermos um bom combate e chegarmos ao fim, à vitória definitiva. Não desistamos, tenhamos coragem, tenhamos força, porque Cristo venceu o mundo e com ele também nós venceremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.